Meu nome é Gessé e eu tenho uma pergunta para vocês três e o Marinho também. Sidão, Opa, tu falou, sou eu. tu já respondeu a pergunta, mas eu quero saber por quê. Vai. Cara, o Super-Homem já morreu 30 vezes e não sei mais o que morreu tantas vezes, já ressuscitou, todo mundo tá de saco cheio, a Marvel e a DC sabem disso. Não tá na hora de chegar um editor cabra macho e chegar a bater o pé. Vamos acabar com essa merda de uma vez por todas e vamos adotar outro padrão, seja o padrão europeu, seja o padrão japonês, seja o que o Hector falou. Ah, não, agora vamos fazer só graphic novel, história, começo, meio e fim. Eu quero saber a opinião dos quatro, mas direto, sem porque assim, não. Sim ou não e por quê? Tem que acabar com essa cronologia, tem que acabar com essa enrolação e começar outro padrão. Eu acho que o lance da morte é um negócio que virou um negócio ridículo nos quadrinhos. Ninguém, vai morrer, morre um a cada 2 meses, sabe? Assim, só que não vai adiantar chegar um editor, porque como o Hector bem lembrou, o editor é só uma peça dentro de uma engrenagem gigantesca que o chefe dele vai falar, não vai voltar o cacete. Não vai voltar. Então, a porta é ali, ó, o RH. E te manda embora, negão. É isso que vai acontecer. Então, nós vamos continuar vendo isso. Não adianta a gente se iludir que vai mudar. Não vai mudar. Olha, minha opinião, tá? Uma frase do Frank Miller sobre o Cavaleiro das Trevas. Ele falava assim, nunca coloque o seu personagem numa situação difícil da qual ele não tenha condição de sair, ou que a saída seja absurda demais, fantasiosa demais. Minha opinião acerta a cronologia, mas assim, não morre mais ninguém. Pronto, os principais não morrem. Acabou, não morrem, porque aí você não tem que trazer de volta. E você faz uma fábrica de coadjuvantes interessantes, maravilhosos, melhor amigo, vizinho, namorada. Para cada 5 anos você pega e mata, e todo mundo vai para o enterro, e acabou, mas esses não voltam. É o que eu faria. Eu acho que precisa, mas não pode. Pelo mercado. Então eu acredito na diversidade, entendeu? Diversidade de produtos. Ter um para cada faixa etária, cada um ter sua cronologia. Beleza. Olha, engraçado que o Mário falou exatamente o que o universo expandido de Star Wars está fazendo nos livros e nos quadrinhos, né? Eles começaram a criar uma série de personagens coadjuvantes, aí quando veio a primeira grande saga de Star Wars dos livros, que foi a New Jedi Order, começaram a matar os coadjuvantes, quer dizer, mataram um grande que foi Chewbacca, né? Aliás, vocês sabem que o Dia do Orgulho Nerd, além de ser o Dia da Toalha, também é o dia da morte de Chewbacca, que é o dia em que os caras da outra galáxia jogaram uma lua no planeta em que estava o Chewbacca. Calhou de ser coincidência, o negócio, que foi o dia em que saiu o primeiro volume da saga New Jedi Order. Fechado esse parágrafo nerd, né? Vamos lá. Eu concordo e discordo dos companheiros aqui. Eu acho que é o seguinte, eu acho sim que tinha que ter um editor para botar ordem nessa bagaça, mas como eles já disseram, é uma questão de grana, né? Eles não, apesar de estar baixando o nível da venda, eu acredito sinceramente que essa coisa de vender digital para iPad, por exemplo, vai aumentar, vai começar a dar um reequilíbrio nas vendas. Talvez demore um pouco. Se os roteiros forem bons. Não, isso sempre vai depender da questão do roteiro. Nesse ponto eu sou old fashioned. Eu acho que a tecnologia vai dar uma aumentada aí, mas se não tiver roteiro bom, não adianta. Agora, a questão do roteiro, eu prefiro ser um pouco mais otimista e acreditar no seguinte, não precisaria zerar a cronologia, não, mas tem que ser mais ousado no sentido de saber ser mais adulto, mais maduro. Eu acho que se estabelece que o personagem e que a série na verdade, assim, como eles falaram, é para criança, é infantil ser super-herói. Mas a gente sabe que a história não é necessariamente para criança, mas também não tem conteúdo adulto no sentido erótico da coisa, então a gente sabe que ela está no meio termo, ela está para atingir uma camada adolescente até o pessoal da terceira idade, vamos dizer assim. Então está todo mundo preparado para lidar com a morte. Eu acho que é legal matar um coadjuvante a cada 5 anos, mas, sei lá, a cada 10 anos mata um dos principais.
e não retorna. Pelo amor de Deus, não volta. Entendeu? É triste, é terrível, mas é o seguinte, aí eu sou a favor de fazer uma maxi-série tipo Crise, de tempos em tempos, mas não um massacre mutante todos os anos. Agora, se a cada 10 anos se fizer um massacre da década, para mim tá ótimo. Eu acho que vai marcar cada geração com seu massacre. Pronto. Fecho com essa frase. Que depois eu passo pro Romeu. Fala, se apresenta e aí é a tua pergunta. Meu nome é Flávio, sou roteirista. Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês pela palestra maravilhosa. Foi realmente divertida. Uma pergunta que vai ser dividida em duas, mais ou menos. Qual a melhor e pior história da DC e a melhor e pior história da Marvel para cada um de vocês? E qual história vocês adaptariam para o cinema? Qualquer que seja o personagem. Não precisa ser Marvel ou DC. Qual história que você adaptaria para o cinema? Pô, boa essa daí. Pra mim, a melhor história da DC, a melhor história que eu li da DC é Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. E a melhor história que eu li da Marvel... eu acho que eu adoro essa história. É uma história em que o Homem-Aranha larga o uniforme... que ele larga o uniforme no lixo, que tem até essa cena foi reproduzida no... Adoro essa história e adoro também uma outra em que ele tem que salvar a vida da Tia May, do Ditko e do Ditko, que ele tem que pegar um isótopo radioativo, ele levanta e cai um negócio em cima dele, ele tem que levantar uma máquina gigantesca pela superação. Tem que falar pior, não? Puta, eu vou ficar 3 dias aqui para falar pior, né? Deve ter, não, pior, tem um monte de piores aí, eu não saberia escolher qual foi a pior, não. Agora, uma história que eu gostaria de ver adaptada para cinema, deixa eu pensar, tem que ser super-herói? Se não for super-herói, eu gostaria muito de ver uma história, putz, que é a minha história favorita de quadrinho em todos os tempos, para mim não é uma de super-herói. É uma história europeia chamada Os Companheiros do Crepúsculo, do François Bourgeon, que é uma história que teria uma pegada muito, muito de Senhor dos Anéis, mas se fosse para ver uma saga no cinema, tinha que ser bem feita. Talvez não em cinema, mas eu queria ver Sandman, que eu editei na Conrad, eu queria ver no cinema. Também vai ser difícil escolher a história pior. As melhores eu digo de cara, concordo com ele, com o Sidão em quadrinho, DC, Cavaleiro das Trevas, disparado. Vou dizer de novo, ele vai me zoar, mas eu chorei, sempre, não posso pegar que eu choro. Essa frase sou duplo sentido, né? Não posso ler o Cavaleiro das Trevas. Não posso pegar que eu choro, não ficou... Corta na gravação, por favor. Corta. Não posso ler a história em quadrinhos, ou a graphic novel, ou Cavaleiro das Trevas, que eu derramo lágrimas. Pronto. Mais macho, assim, né? Tá. Marvel, A Morte da Fênix. A mesma coisa também, de termos de emoção, porque eu era mais novo, eu também tinha acho que 22, 23 anos, e foi uma coisa assim, tipo... Acho que é o primeiro grande herói da Marvel, assim, que morre, e dessa maneira tão impactante, né? E a gente acreditou que ela não ia voltar mais. Agora, porra, olha o nome, né, cara? A gente também foi otário, né? Nome, Fênix. Essa era a única que realmente já disseram de bandeja, vai ressuscitar. Mas, enfim. Olha, adaptação, eu também vou ficar com ele também no sentido, uma coisa, uma história da DC, um quadrinho da DC, que é muito interessante, que chegou a ser anunciado que ia ser lançado em quadrinhos aqui. Eu nunca vi, eu vou até perguntar para o Mário se a Panini chegou a lançar aqui Twilight, ou Crepúsculo, que é uma história do José Luiz Garcia Lopes e o Howard Chaykin, e que é o seguinte, é uma trilogia, tá? Uma minissérie em 3 partes, baseada numa série dos anos 50 para 60, da DC, se eu não me engano, era Os Aventureiros do Espaço, uma coisa assim, que era uma série bobinha, de histórias sem cronologia específica, passadas no futuro distante, tipo século 30, de 3 aventureiros. Bem um cara de bigodinho, bem tipo Errol Flynn, uma mulher loira bem tipo Grace Kelly, e um cara um pouco mais velho.
em que toda hora eles se encontravam em algum planeta, isso no tempo que a gente acreditava que os planetas todos podiam ser habitados do sistema solar. Então, os caras se encontravam numa lua de Saturno para tomar um coquetel e ouvir uma música tipo Frank Sinatra e falar o que eles tinham feito. Então, cada um contava uma história, e era Gardner Fox que escrevia as histórias. E aí, em 91, Twilight, essa história, o Howard Chaykin e o Zé Garcia Lopes pegam esses caras e sacodem tudo, fazem um remake totalmente dark, de uma história de fim do mundo com esses protagonistas. E eles mostram que nenhum dos três era exatamente aquilo que a gente pensava. Essa história não tem parte nenhuma com a cronologia da DC. Ela seria uma grande saga galáctica, poderia ser adaptada perfeitamente. Antes o Hector, eu só queria falar, eu esqueci de falar, eu adoraria ver, mas aí de uma maneira decente, eu sei que não vai acontecer, adoraria ver a Liga da Justiça sendo adaptada, mas a minha esperança é zero, ainda mais depois do Lanterna Verde. Lembrei de uma coisa assim, você falou de pior história, DC não tem muita coisa para lembrar. Marvel, as histórias da selvagem Mulher Hulk, as primeiras historinhas da origem, quando ela foi criada. Ou o clone do Homem-Aranha. Pô, Selvagem Mulher Hulk era legal, pô. Ele gosta do Linfield. Não é porque eu tinha tesão na Mulher Hulk. Mas enfim. Na Marvel, tem uma história que saiu nos anos 80 aqui, que tem 10 páginas, acho. Que é o menino que colecionava o Homem-Aranha. Que é o Peter Parker, o Homem-Aranha vai visitar um menino. Posso contar spoiler da história, não? É porque, assim, dá pra achar na internet a história, mas é que é ferrado, assim. Ele vai visitar um menino no quarto dele, no começo acha até meio estranho e tal, mas o menino fala assim, pô, eu tenho tudo do Homem-Aranha, coleciono tudo do Homem-Aranha, eu tenho álbum de fotos e tudo. E ele começa a explicar, como é que funciona um lançador de teia? Como é que você começou e tal? Aí o moleque começa de fã mesmo, assim. Poxa, como é que você resolveu entrar nessa, Homem-Aranha? Aí no final ele fala assim, pô, você pode me contar quem você é? Aí ele fala assim, não posso, porque é perigoso. Daí ele pega, pensa um pouco e tira a máscara e fala, não, meu nome é Peter Parker, tudo aconteceu por causa disso, disso e disso. Aí ele deixa o menino e fala assim, tchau, valeu, a gente se vê de novo, não sei o quê. Aí ele sai da casa do menino, pela janela, e no quintal do prédio do menino ele tira a máscara e começa a chorar. E aí aparece uma manchete de jornal que o menino tinha câncer terminal e o sonho dele era conhecer o Homem-Aranha. Então ele podia contar a identidade de qualquer forma. Essa foi porrada. Momento emo, todo mundo chorando. Na DC, tem duas, vou emendar as três na mesma coisa. Na DC, as histórias que eu acho mais legais são do mesmo autor do quadrinho que eu queria ver em filme. Que eu estava falando para eles ontem que eu sou fanboy do Grant Morrison. Além de fanboy, sou fanboyola do Grant Morrison. Eu defendo com unhas e dentes. Então, assim, o All-Star Superman dele, Grandes Astros, que é uma história do super-homem que você pode ler em qualquer época da sua vida, que você vai entender. Criança pode ler que entende, adulto lê que entende. Ok, vai. E é uma história com começo, meio e fim. É a última história do Super-Homem. O Super-Homem, ele virou desenho, né? Saiu há pouco tempo em DVD e tal. Ele sofre uma overdose de energia solar, está para morrer. Ele precisa resolver a vida dele antes de morrer. E mostra como o Super-Homem é legal. Assim, não fazem ele legal sempre. A outra história é o Homem-Animal, do Grant Morrison também, que durou 20 e poucos números, que é uma das maiores homenagens a quadrinhos assim que eu vi. Ele tem muita metalinguagem e no final rola uma coisa que tem na Turma da Mônica, ele encontra o autor. Ele vai para um limbo de personagens esquecidos, tem um monte de coisa, assim, não vale a pena contar o final. E agora sim, que eu gostaria de ver no cinema são Os Invisíveis, do Grant Morrison. Da Vertigo. Ia ver, o problema é que são... Eles eram invisíveis, vai ver como, Eles foram 70 e tantos números, tipo Sandman, assim, é difícil adaptar para o cinema. Uma época quase foi série da BBC, só que a BBC não entendeu, e aí não virou série. Mas é um quadrinho que eu adoraria ver, assim, adaptado, pelo Danny Boyle, sei lá, alguma coisa assim.
Flávio, acho que a pergunta é irresistível, eu vou acabar respondendo também. Na DC, é que eu acho muito fácil a gente gostar do Cavaleiro das Trevas, realmente é melhor, etc. Então eu vou dizer uma história de revista de linha, que eu gosto muito, né? Porque aí não foi feita sob encomenda, etc. E pouca gente que leu vai lembrar, mas assim, eu traduzi a história e só faltou o laptop cair do meu colo, que é a Liga da Justiça do Kit Giffen, quando o Besouro e o Gladiador fazem o resort da ilha de Kuei, eles se transformam num hotel, resort, e tem inclusive tiração de sarro do Aquaman, que o Aquaman fala, meus amiguinhos do mar. Pra variar. Oi? Pra variar. Pra variar. Então, assim, a Liga do Giffen, os 5 anos dele, de Matheus, assim, é espetacular. Mas essa, pegando uma saga, uma história, seria essa. De ruim, na DC, aquela fase que tava o Joe Staton desenhando Lanterna Verde, cara. Que coisa horrorosa aquilo, né? E o argumento era igualmente ruim, era o Steve Englehart escrevendo mal e o Joe Staton desenhando pior ainda. Hora Zero é uma das piores coisas que a DC já fez na vida. Não, Millennium é pior. Millennium é pior, que é a ideia do Englehart com o Joe Staton, só que é mega saga para DC. Então, assim, porque eu vejo na DC. Na Marvel, o pessoal já me homenageou aqui, eu adoro Dias de um Futuro Esquecido. E adoraria ver um filme daquilo, se fosse possível, né? Imagina um filme do Dias do Futuro Esquecido, né? Bom, já meio que fizeram, né? Oi? Meio que fizeram já, né? Exterminador do Futuro. Exatamente. Porque assim, para quem não sabe, começa com um futuro apocalíptico, e é o primeiro futuro apocalíptico, antes de matarem mutantes no futuro sempre, etc., né? Nos X-Men, onde os sentinelas dominaram tudo, quase todo mundo já morreu. A capa do primeiro número é clássica, é o Wolverine grisalho, protegendo a Kitty Pryde, e um muro coberto de fotos, vamos dizer assim, dos personagens, e um X em cima, exterminado, 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 e outros, não só X-Men, mas Homem-Aranha tinha morrido, e assim por diante. E a Kitty Pryde dá um jeito de projetar a mente dela no passado, no corpo dela jovem, e tem que impedir o evento gatilho, que é um assassinato, etc., que desencadeou aquele futuro todo e assim por diante. É fantástico. São em 2 edições. É uma prova que não precisa ser uma saga de 52 edições para poder... É a última da dupla do Chris Claremont escrevendo e o John Byrne dando ideia, porque todo mundo sabe que ele dava ideia para dar uma mansada no Claremont, né, onde até as pedras falavam nas histórias dele, de tanto que ele escrevia, e o John Byrne desenhando. Então, para quem não sabe, leia, é fantástico, saiu no Super Aventuras Marvel, depois saiu encadernado em formatinho, tem edição especial americana e assim por diante, né? E de ruim na Marvel, o quarteto, não, isso é ruim, mas o Quarteto Fantástico do Kit Pollard, que é uma coisa horrível também, que ele fez, tinha o coisa e tinha a coisa. Nossa, mas o Kit Pollard desenhava, então também era o Englehart de novo, só que agora escrevendo mal para Marvel. O homem era o coisa e a mulher coisa. E era mulher coisa, a revista era uma coisa, tá? E eles fazendo coisa. Também, saindo pedregulho para todo quanto é lado, né? Mas assim, mais 2 filmes que eu queria ver. O Gru. E falando em First Comics, eu queria ver um filme do Badger. Imagina um filme do Badger, que é um maluco de primeira, assim, um dos mais malucos que eu vi vestindo. Talvez mais maluco que o Deadpool que a gente tem hoje em dia. Era mais maluco. E ele era maluco de internar. Volta e meia ele tinha uma recaída e internavam o cara no sanatório. Não sei se você lembra disso, né? Perguntas, não? É só preguiça? Tem aqui o Romeu, por favor. Ó, o Romeu, ele é palestrante de amanhã, tá? Então,
Sim, temos vários, né? O Fábio volta, o Sidney volta, é que nem a Marvel, né? Vocês pensam que foi embora, todo mundo volta. A gente morre, mesmo. mas volta. É? Vocês não vão se ver livre da gente. Eu queria mostrar, sublinhar a curiosidade que ninguém falou de Watchmen como história favorita, né? Cidadão Kane dos quadrinhos e... Não é. Cidadão Kane dos quadrinhos é o Spirit. Pois é. É, aí sim. Eu acho que sim, mas eu falei pra ele, ele vai falar o Watchmen. Eu falei, o Mário vai falar o Watchmen. Eu fiquei esperando. Quem vai falar de Watchmen? É sintomático, mas não é por uma questão de falta de qualidade. Várias vezes aqui eu pensei em falar no Alan Moore, mas é o seguinte, primeiro que a gente está falando de Marvel e DC, e eu acho que o Alan Moore, além das brigas dele, o trabalho dele transcende, e tirando, por exemplo, mas ele, inclusive, você não falou do Superman do Alan Moore, o trabalho dele transcende os personagens e as cronologias da Marvel e da DC. Em segundo lugar, é o seguinte, eu acho que o Watchmen é um trabalho que, apesar de ter sido publicado mais ou menos na mesma época do Cavaleiro das Trevas, um ano ou 2 anos depois, ele pega pelo intelectual da gente, não pelo emocional. Então a gente está falando aqui, nós estamos falando de uma maneira muito emotiva aqui. Eu acho que o Watchmen é um dos trabalhos que mais me marcaram como leitor e como escritor. Agora, o trabalho, eu estou falando, o trabalho que me fez derramar lágrimas foi o Cavaleiro das Trevas. O trabalho que me fez ficar boquiaberto, virando e revirando páginas, relendo e tentando encontrar sentido, entender e traçar referências, foi o Watchmen. Aí sim, nesse ponto eu concordo com você. E acho que não mencionamos agora porque a gente estava muito preocupado em buscar pontos de contato entre Marvel e DC, apenas isso. Mas eu concordo. Se tivesse que levar uma para uma ilha, eu levava Cavaleiro das Trevas e não levava o Watchmen. Olha só. Se eu tivesse que levar escolher entre uma das duas, eu adoro as duas, sou apaixonado. Mas eu fico Cavaleiro das Trevas. E tem o lance de não ser tão icônico também, porque não são os personagens, né? DC e Marvel e tal, né? Uma coisa que eu queria saber, assim, vocês são otimistas ou pessimistas que agora que os grandes conglomerados compraram as editoras, a gente acho que é um consenso que esse reboot da DC não vai dar certo, eles vão ter que voltar, né? Um momento ou outro vai voltar, talvez aí a casa caia, demitam todo mundo e tal. Eles vão profissionalizar mais, vai ser uma coisa tão profissional quanto é a corporação Disney e a corporação All Time Warner, ou vai ser uma coisa que eles vão realmente querer só como um banco de ideias e tal? Qual é a visão de vocês? É otimista ou pessimista? E só a última questão, já que o título da palestra é DC e Marvel, eu acho que vocês não deviam escapar da grande questão nerd, né? Vocês preferem DC ou preferem Marvel? Bom, eu prefiro DC Comics. Na verdade, eu gosto muito das duas, na verdade. Eu adoro os heróis das duas editoras, mas eu tenho mais identificação, eu gosto mais dos personagens da DC. O meu personagem favorito é de longe o Batman, mas de longe, pelo fato dele não ter poderes, assim, o cara, olha lá. Depois eu mostro o relógio. Você não viu meu relógio, né? A Esther viu. Relógio. Depois eu mostro meu relógio para vocês entenderem o que eu estou falando. Então eu gosto mais da DC. Acho que a DC está cagando muito nos quadrinhos. Acho que a Marvel está dando um pau pelo menos 15 anos aí, vendendo um pau na DC. Apesar de eu gostar mais dos personagens. Aí é uma análise como crítico mesmo. E infelizmente, como eu sou pessimista, cara, nesse aspecto eu sou pessimista. Eu acho que eu pinto um quadro aí, cara, que super-herói vai virar um nicho cada vez menor. Como eu falei, os leitores vão escassear e eu acho que a gente vai ficar um negócio da gente discutir. Eu posso falar isso baseado no Brasil, tá? Hoje a gente, nessa sala aqui, quando estava lotado, a gente não vai encontrar 10 leitores que leram a mesma história do super-herói. 10. Porque realmente não está fácil de acompanhar. Então, eu acho que ou se muda tudo, e eu infelizmente acho que não vai mudar, como eu falei, as ordens são... Ou vai ficar um negócio de nicho mesmo, para cada vez menos público. Eu tenho um otimismo cauteloso, assim.
Eu acho que nem esse reboot da DC agora, é uma chance de eles tentarem... Não vai vender 1 milhão de novo, que nem nos anos 90 o X-Men do Jim Lee vendeu 1 milhão. Mas eles estão tentando. Eles sabem que é muito mais fácil uma pessoa hoje ter um iPad e ficar o dia inteiro no celular ou no iPad do que falar, putz, eu vou acompanhar uma saga, sabe? Não sei. Eu acho que, assim, eles entendendo que para vender bem precisa ter também boas histórias. Tem gente que compra só pelo personagem, mas tem que ter boas histórias. Aí eu fico tranquilo, entendeu? Porque o negócio é ter boa história. Eu também sou roteirista e, assim, eu gosto de ler boas histórias. Por isso que, assim, eu gosto de Marvel e DC. Eu não tenho distinção nem preferência, assim. Não me lembro até nem de quando era criança se eu tinha. E hoje em dia eu não sigo o personagem, mas eu sigo o autor. Então, assim, tendo boa história, tá ok. Tem uma lenda que o Hitchcock chegava para os produtores dos filmes dele e jogava o roteiro e falava assim, o filme está pronto, só falta filmar. Entendeu? Então o gibi precisa ter uma boa história, porque assim, uma arte sensacional te segura num primeiro momento. Só que o que vai te segurar a longo prazo é a história ser legal. Que você até aguenta uma arte meia boca, mas você se diverte lendo a história. Antes do Fábio responder, Romeu, só para dizer, aquilo que eu falei dos mercados serem diferentes, nos Estados Unidos, os caras escolhem primeiro o desenhista e falam, alguém escreve aí. Na Europa, enquanto o roteiro não estiver aprovado, não vai ter o desenho, cara. Que é o caminho mais natural, né? Vamos combinar, né? Acho que sim, né? Sem uma história, né? Vai começar a pensar o desenho, né? Olha, Romeu, comigo a questão também vai pelo caminho deles. Eu sou otimista na medida em que se a gente tá surgindo uma geração nova de contadores de história aí, mas não necessariamente da mídia tradicional de quadrinhos. Eu acho que essa coisa da transmídia não é uma palavra boba, solta no ar. Eu acho que vai haver plataformas de cross-mídia, que a gente chama, mídia cruzada. A coisa veio para ficar. O quadrinho tradicional vai continuar. Talvez suba um pouco a venda, talvez caia. Vai competir com o quadrinho digital, vai ter podem surgir outras formas. A DC, com essa coisa de lançar gráficos novos separadas, já está começando a pensar em outras modalidades de quadrinho impresso, que não seja japonês, que não seja o digital, mas que seja um outro quadrinho fora da cronologia ali para combater. Acho que está muito tímido, mas eles são tubarões da indústria, então daqui a pouco eles vão descobrir uma maneira mais agressiva de lutar para isso. Então eu acho que é o seguinte, desde que tenha boas histórias. Então acho que as boas histórias é que vão predominar. Tá? E acho que o que vai acontecer é que pode ser que nos próximos tempos os quadrinhos continuem caindo e o cinema dê a segurada essencial nisso enquanto os quadrinhos não se restabelecem. Mas eu não vejo nisso o fim dos quadrinhos, não. Eu acho que, como tudo ressuscita, o quadrinho vai ressuscitar também. Quanto à minha preferência pessoal, é engraçado. Eu comecei a ler muito cedo e comecei a ler quadrinho da Marvel direto, X-Men e Homem-Aranha. Já na adolescência e até hoje, meus preferidos são DC. Tá? Batman como preferido, na sequência, Lanterna Verde e Flash. Tá? Não me pergunte por quê, acho que por causa dos anéis. Eu sempre adorei usar anel, embora atualmente só use aliança. Entendeu? Mas tem poder. Mas é o seguinte, né? Você não sabe disso. Mas é o seguinte, fiquei um bom tempo sem ler DC e lendo só Marvel nos últimos tempos. A fase da Guerra Civil eu achei legal, achei bacana.